A gente volta a falar da demissão de Silvio Almeida. A saída dele foi definida agora há pouco. Vamos direto para Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro, que tem as informações. Fara, uma ótima noite para você. Rafael, uma ótima noite para você também e a todos que acompanham o Record News nesta sexta-feira. A demissão de Silvio Almeida do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania do Brasil começou a ser discutida com mais intensidade ainda na noite de ontem, depois que uma reportagem veio à tona falando sobre os eventuais comportamentos de assédio do ministro, principalmente em relação à ministra Aniele Franco. O presidente Lula chegou a discutir o assunto com a esposa, Janja da Silva, e com os ministros mais próximos dele na noite de ontem e esperou apenas uma reunião, uma conversa com a ministra Aniele, em que ela supostamente não negou as acusações de assédio por parte de Silvio de Almeida. E por conta disso, o ministro foi chamado também hoje para uma conversa com o presidente Lula no meio da tarde e depois dessa reunião ficou decidida a demissão de Silvio de Almeida. O governo publicou uma nota agora há pouco em que confirma essa demissão. Diz o seguinte: diante de graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto no início da noite desta sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. E a Polícia Federal abriu também um ofício de um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República também agiu e vai abrir um procedimento para investigar essas acusações. Desde ontem, quando essas acusações vieram à tona nessa reportagem, o ministro Silvio de Almeida negou que tivesse cometido qualquer ato de assédio sexual contra qualquer pessoa, especialmente sobre integrantes do governo. Ele chegou a gravar um vídeo na noite de ontem, um vídeo improvisado, em que citava a esposa, a filha e tudo mais. E hoje foi confirmada essa demissão pelo Palácio do Planalto por conta dessas acusações que o presidente Lula considerou gravíssimas. Já foi nomeado, inclusive, pelo Palácio do Planalto, o nome da secretária executiva da pasta, Rita de Oliveira, como a ministra interina da pasta, até então ocupada por Silvio de Almeida. A gente continua acompanhando o caso e lembramos que o presidente Lula já tinha discutido esse assunto desde a noite de ontem. Ele teria ficado muito irritado por conta dessas acusações e esperava apenas uma conversa com a ministra Aniele Franco e com o próprio Silvio de Almeida na tarde de hoje. Silvio de Almeida é um advogado conceituado, ele também fazia parte já dos planos da campanha presidencial do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, antes mesmo da confirmação da vitória de Lula nas urnas, para assumir um cargo na esplanada dos ministérios. O nome dele oscilava como uma indicação possível para o próprio Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e até mesmo do Ministério da Justiça. Mas assim que Lula confirmou a vitória e depois de alguma conversa com setores progressistas que apoiavam a então candidatura de Lula, ficou definida a nomeação dele para esse ministério, cargo que ele perde hoje com essas denúncias de suposto assédio sexual contra a ministra Aniele Franco e possivelmente contra outras mulheres.